revelação que o Senhor comunicou ao coração dele. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Boa noite, gente. Vocês estão bem? Felizes? Ah, tá não. Vocês estão felizes? Aê, que bom. Então, como a Samara falou, eu me chamo Leandro, eu sou daqui mesmo de Juazeiro do Norte, só que desde março eu estava em missão. Eu fui fazer uma escola chamada ETED, que é Escola de Treinamento e Discipulado, na Bahia, na cidade chamada Jacobina. E de lá, eu vou contar algo bem rápido. Eu lembro que em fevereiro eu fiz uma oração pedindo para Deus para pisar no Marajó. E eu falei, Deus, eu quero pisar no Marajó, mas não tem como ir, mas o Senhor pode me levar. E quando eu fiz a escola, essa escola tem um período de 5 meses, 3 meses é prático. E quando passou mais ou menos 2 meses da escola, eu descobri onde seria o meu tempo prático. E o meu tempo prático seria no arquipélago do Marajó. Então já é algo que Deus começou a fazer na minha vida na escola, né? Eu orei por algo e Deus respondeu esse algo que eu orei. Então, se você tem orado por algo, você tem pedido algo para Deus, Deus ele é o mais interessado, ele está mais interessado em cumprir aquilo que você tem pedido para ele, mas de acordo com a vontade dele. Só que o que eu quero conversar com vocês hoje não é sobre a missão em si que eu estava fazendo, mas foi um momento de reflexão durante a escola que eu fiquei pensando muito, sabe? Quando a escola acabar, quando tudo isso aqui acabar, como é que vai estar a minha vida depois disso tudo? A gente gosta muito de fazer escola e isso é bom ter conhecimento. Mas o conhecimento em si, ele não é o fim em si mesmo. Ele não vai te manter de pé, ele não vai te manter firme até o fim da sua jornada com Deus. E é isso que eu quero conversar com vocês hoje. Mas antes de conversar, um pouco do que eu vou falar, vou indicar um livro para vocês, tá? Não sei se vocês gostam de ler, mas eu vou indicar esse livro para vocês. É Liturgia do Ordinário. Ele vai com a autora Trish Warren, ela vai contar sobre um pouco como Deus ele age no nosso ordinário e como a gente está buscando muitas das vezes o Deus do extraordinário, mas na maioria do tempo e dos dias Deus está agindo no ordinário na nossa vida, né? E ela estava ensinando algo muito precioso para mim, que ela fala mais ou menos assim: olha, se a igreja não ensinar sobre os nossos corpos, como usar os nossos corpos de maneira correta, certamente a cultura vai ensinar. Então, tipo, esse livro ele é essencial para a sua jornada cristã com Deus, tá? Se você puder comprar, é muito barato. Acho que é R$ 25 na internet. Eu comprei e é muito bom. Agora vamos lá para a palavra. Abra aí Hebreus capítulo 3. Um pouco que eu quero conversar com vocês é hoje sobre a nossa jornada com Deus. Seria mais, não sei se fizeram o telão, é uma vida de discipulado. Se não tiver, tem nada não, Gabriel. Uma vida de discipulado. Por que uma vida de discipulado? Porque na maioria das vezes, isso é até bom falar, né? O Legacy, eu não sei se você tem muito tempo de Legacy, mas desde quando eu cheguei no Legacy, esse culto aqui tinha muita mais gente que tem aqui hoje. O Legacy era um culto que estava super lotado, geralmente tinha 40, 50 pessoas aqui. Só que com o passar do tempo, parece que a gente perdeu a essência de algo, né? Parece que algo está faltando hoje. Teve Legacy aqui que teve 2, 3 pessoas, sabe? E parece que o Senhor, ele está fazendo aquilo que ele fez de novo no passado. Parece que ele está começando a agitar o seu povo. E esses momentos de comunhão com nossos irmãos, eles são muito bons. Quando tem muita gente, é muito bom, né? Você se sente pertencente, parece que você tem um lugar para pertencer. E esse lugar é muito bom. Você entende o seu lugar de filiação em Deus, que você é filho de Deus. Mas na maioria das vezes, na maioria do tempo, a gente não tem esse tempo inteiro para estar junto com as pessoas. Eu estava ali fora com os meninos, estava muito bom a nossa conversa.
é um momento de comunhão entre nós, mas parece que quando acaba, parece que está faltando algo. E é sobre esse espaço vazio, sobre esse vácuo que eu quero conversar com vocês hoje. Hebreus capítulo 3, versículo 14. Vamos lá. Vocês acharam? Podemos ler? Estou lendo na NAA, tá, gente? Porque porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. O autor de Hebreus aqui, ele está comparando um pouco do que é salvação. E ele vai comparar essa vida de salvação como o povo no deserto. Quando Moisés é levantado no deserto e Moisés é levantado como libertador para salvar o povo da escravidão no Egito. E isso é incrível, porque o autor de Hebreus, ele no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4, ele vai falar sobre como Cristo nos ofereceu salvação e como ele está nos santificando. No capítulo 2, versículo 11, ele vai falar que nós estamos sendo santificados com Cristo. Só que agora, ele está comparando uma jornada de fé que muitas das vezes a gente tem uma certa vontade de perguntar, né? Se você visse Paulo, o que é que você perguntaria para Paulo? Né? Eu perguntaria para Paulo o seguinte, né? Quais as características de uma pessoa salva para Paulo? Paulo provavelmente falaria que o quê? Uma pessoa salva, ela deve ter fé, boas obras e arrependimento. Isso era o que Paulo falaria. Paulo lá do lado de Deus, eu acho que ele responderia isso, né? Mas quando a gente pergunta isso para o autor de Hebreus, se você parar para ler Hebreus, você vai ver que essas coisas, elas não fazem parte da salvação que Hebreus está comparando agora. O que é salvação para o autor de Hebreus é uma pessoa que permanece firme até o fim. E por que é uma pessoa que permanece firme até o fim? Porque durante a nossa jornada com Deus, vai acontecer muitas coisas. E essa jornada com Deus, ela é comparada para mim como um carro parado no trânsito. A nossa vida com Deus parece que a gente está parado no trânsito agora, mas a gente não chegou no destino final e a gente nem está mais no lugar que a gente começou. A gente está em um local, e esse local é esse local de santificação. A gente está avançando para esse processo. E até que Jesus volte, essa vida com Deus, ela não é fácil, Eu posso falar para você, ela não é fácil. Eu voltei agora de um período de 5 meses, muito intenso, mergulhando nas Escrituras, mergulhando em quem Deus é, mas esse tempo inteiro, de 5 meses, eles não são o suficiente para me manter de pé na jornada. Porque quando eu voltei para casa agora, eu me deparei com uma vida de monotonia de novo. Eu me deparei com os mesmos pecados que estavam me esperando lá. Eu fui para a ETED, tinha vários problemas em casa, vários pecados em casa. E quando geralmente a gente vai para alguma escola, a gente pensa que esses problemas eles vão estar resolvidos quando a gente voltar. Mas na verdade eles vão estar lá te esperando. Talvez você veio para o culto hoje, nessa noite, porque você queria sair de casa e tem algum problema lá, um pecado que você está lutando. E você acha que vai acabar quando você voltar para casa. Mas eu tenho uma péssima notícia para te dizer. Ele vai estar lá te esperando do mesmo jeito que ele estava. E o autor de Hebreus, ele aqui no capítulo 3, no versículo 14, ele coloca uma vírgula que ela é muito importante se a gente ler o texto novamente. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, vírgula, se. Esse se, ele quebra qualquer coisa, sabe? Ele quebra, assim, a sua vida por inteiro. Porque ele está colocando um se, uma vírgula e um se. E esse se aqui é se você permanecer firme até o fim. É se você vai permanecer na sua vida com Deus, firme até que Jesus volte, a gente tem uma vida inteira para enfrentar. E essa vida ela é uma vida de monotonia. É uma vida de
É uma vida de discipulado e é realmente o que eu quero trazer para vocês. O que a gente tem perdido como legacy, né? Uma vida de discipulado. Porque na maioria das vezes a gente vem para o culto, a gente acha que a gente é conhecido por as pessoas, quando na verdade ninguém te conhece. Ninguém sabe ninguém sabe nenhuma parte da sua vida. Ninguém sabe uma parte da sua história. E o autor de Hebreus ele vai enfatizar muito sobre esse si. Sobre esse si. Por quê? Porque durante a nossa caminhada com Jesus, é muito importante que a gente tenha pessoas do nosso lado para caminhar conosco. Porque você não consegue ser cristão sozinho. Talvez você esteja pensando que você consegue, mas você não consegue ser crente sozinho. Você precisa de outras pessoas. Porque, é como eu falei, não é fácil a jornada com Deus. Ela exige muito de você. O pecado ele é muito sutil quando a semente dele é plantada no nosso coração. E se você não tiver pessoas para caminhar com você, facinho você vai cair. Facinho esse si que o autor de Hebreus coloca, ele vai ser a sua pedra de tropeço. Facinho você não vai chegar ao fim da sua jornada com Deus. E essa jornada com Deus ela é longa, muito longa, até que Jesus volte. E algo interessante que eu vejo aqui é que o autor de Hebreus ele está comparando um povo que teve várias experiências com Deus, mas esse povo pereceu no deserto. Esse povo pereceu no deserto por conta da sua incredulidade. E isso é muito forte. Se eu perguntar para você, tá? Eu vou precisar da ajuda de vocês, gente, para ministrar, tá? Qual é o livro mais triste da Bíblia para você? Juízes, né? Que tem aquela queda do povo de Israel, o povo está bem com Deus, depois está mal com Deus. Talvez você vai dizer, não, o livro mais triste da Bíblia é Gênesis, porque o homem estava com Deus, o homem peca e ele se afasta de Deus. Talvez o livro mais triste da Bíblia seja... deixa eu ver. Talvez seja a história de Samuel, a história de Davi, os reinados, né? Mas tem um autor chamado David Ponson que ele fala que o livro mais triste da Bíblia é o livro de Números. Por que Números? Porque no censo, quando Moisés vai contar, existia um povo, e esse povo ele era contado a partir de 20 anos de idade, era só contado os homens. E as escrituras vai falar que tinha mais de 600 mil homens que saíram do deserto. Mas agora, e a gente vai pegar o enredo inteiro da história, se tinha mais de 600 mil homens, imagina o quanto de mulher teria, quantas meninas teria, quantos meninos, jovens e adolescentes, porque o censo está contando a partir de 20 anos. Mas agora, por que é o livro mais triste da Bíblia? Porque vai falar que mais de 600 mil pessoas, elas pereceram no deserto por conta da sua incredulidade. Incredulidade, ela está mais atrelada à falta de confiança em Deus. O povo no deserto, eles não acreditavam que Deus era capaz de levar eles para Canaã. Eles não acreditavam que Deus iria libertar eles do sofrimento. Porque a todo tempo, no deserto, o povo estava reclamando. O povo estava desconfiando de Deus. E eu quero voltar para o si aqui do autor de Hebreus novamente. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se, de fato, mantivermos, aguardarmos firme a confiança que desde o princípio tivemos. O povo no deserto, quando Deus resgata eles tinham uma firme confiança em Deus. Mas durante o percurso, que seria para ser pouco tempo, se tornou um percurso de 40 anos, o povo ele perde a confiança que eles era para ter em Deus. E a história vai contar que dessas
mais de 600 mil pessoas, mais de 600 mil homens, só entra 2 pessoas na Terra Prometida. E essa Terra Prometida, ela é o descanso do Senhor. E talvez, na sua cabeça, eu volto lá para o início, quando eu estava falando, a nossa jornada com Deus, ela não é baseada pelo quanto de experiência a gente tem com Deus. Eu tenho muita experiência com Deus, mas essas experiências, elas não são o fim em si mesmo. Elas não me mantêm até o fim, porque se eu me apoio nessas experiências, um dia elas vão acabar. E talvez você tenha muita carga já também de experiência com Deus. Talvez você já tenha vivido muitos milagres com Deus. Mas ele não é o fim. Por que eu falo isso? Porque o povo no deserto, eles tiveram experiências mais incríveis do que a gente tem hoje. Por quê? Porque quando Moisés se apresenta para o povo pede para Moisés provar se é Deus mesmo. E Moisés coloca a mão no peito e a mão sai leprada. Moisés joga o cajado se torna uma cobra, uma serpente. E daqui a pouquinho Deus começa a libertar o povo no Egito. E Deus envia 10 pragas para o povo do Egito. E ele livra os israelitas, o povo dele. E cada uma dessas pragas, o povo está tendo experiência com Deus. Cara, olha o que Deus está fazendo com os nossos inimigos. E olha quanto Deus tem nos livrado. Isso é experiência. Mas o mais incrível é, mais pra frente, quando eles são libertos realmente do Egito. O povo está reclamando com Moisés. Moisés, a gente está com fome, a gente não tem o que comer, não sei o quê. E Deus vai lá e manda maná pro povo. Isso é experiência com Deus. Você já viu maná caindo do céu? Eu nunca vi maná caindo do céu. E mais para frente o povo está com fome, vai reclamar com Moisés de novo. E Deus faz chover aves, codornizes. Isso é outra experiência com Deus. Eu nunca vi chover aves do céu para me comer. E mais uma vez, agora, mais para frente um pouquinho, o povo está morrendo de sede. E o povo vai reclamar com Moisés. E Moisés vai orar ao Senhor. E o Senhor pede para Moisés bater o cajado na rocha, e a rocha começa a jorrar água, e isso é mais uma experiência com Deus que o povo tem. A jornada desse povo é incrível, eles têm muita experiência com Deus, mas elas não foram suficientes para manter eles firmes até o fim. E mais uma vez agora no Monte Sinai, Deus quer se casar com aquele povo. A Bíblia vai falar claro que Deus quer se casar com aquele povo, Deus quer fazer uma aliança com aquele povo, mas quando Deus começa a descer sobre o Monte Sinai, o monte começa a tremer, o monte começa a fumegar, fumaças cair, raios e relâmpagos, trovões começam a aparecer, e o povo, opa, não quero não. Não, Moisés, fala você com Deus. A gente não quer esse Deus não. A gente quer ouvir de você só. Isso era mais uma experiência com Deus. Qual foi a última vez que você viu um monte fumegar? Sendo pelo próprio Deus descendo sobre o monte. Os nossos cultos é incrível, né? Enquanto eu estava lá no Macapá, estava tendo o pessoal do Rocket aqui, de BH, e o Thiago me mandava os vídeos, as fotos, e estava tendo muita coisa legal aqui. Deus estava vindo, Deus estava fazendo muita coisa. E eu creio que alguns de vocês tiveram experiência nesse dia. Igual o povo no deserto teve experiência. Mas essas experiências inteiras que eles tiveram não foram suficientes para eles permanecer firmes até o fim. E mais uma vez, a jornada com Deus, ela não é baseada pela intensidade de quantas experiências nós temos no agora. Porque as experiências, elas não são suficientes. Mas esse si aqui, ele é um fundamento, é um homem que coloca um fundamento sobre algo. Né? E onde está o seu fundamento? Está nas experiências? Está no seu desempenho, o quanto você é bom, o quanto você é capaz de
levantar cedo, fazer devocional, meditar, orar. Quantas horas você gasta de oração? Esse si, ele vem para confrontar nós essa noite, né? Porque um povo, mais de 600 mil homens tiveram muitas experiências com Deus, mas elas pereceram no deserto por conta da sua incredulidade. E como eu estava falando no início, a nossa vida com Jesus, ela é uma vida agora caída, é uma era caída, né? A gente vive numa era caída. Os desprazeres desse mundo, o que esse mundo tem para nos oferecer, é uma vida de monotonia, coisas repetitivas. É muito chato você todo dia ter que levantar e fazer a mesma coisa. Parece que nunca tem fim essas coisas. Parece que nunca vai acabar. Mas existe uma promessa que Jesus, ele vem e ele vai colocar fim sobre todas essas coisas. Mas enquanto ele não vem, a gente espera, a gente aguarda ansiosamente pelo dia da sua vinda. E esse dia ele é conhecido como dia terrível e temível. Mas como é difícil viver, como é difícil ser crente, como é difícil permanecer no Senhor. Porque uma vida monótona, ela requer muito de nós, né? Todo dia a gente tem que acordar, fazer devocional, orar. Às vezes a gente não sente nada. Às vezes Deus não vem e dá uma experiência para você. Como eu falei, a vida cristã ela não é baseada em experiência. Que às vezes você vai abrir sua Bíblia, você vai orar 1 hora, 2 horas e nada vai acontecer. E essa é a vida que essa era caída tem para nos oferecer agora. Todo dia você tem que escovar os dentes. Se você não escovar, você fica com mau hálito. Todo dia você tem que arrumar sua cama. Se você não arruma sua cama, sua mãe arruma. Era para você arrumar. Todo dia você tem que limpar seu quarto, sei lá, fazer essas coisas da vida. Mas existe algo precioso nisso, sabe? Dá pra ver a beleza de Deus nessas coisas. E esse livro que eu indiquei pra vocês, ele vai falar sobre isso, né? Como nós podemos ver a beleza de Deus no nosso dia a dia. Mas o que eu quero falar com vocês realmente é sobre uma vida de discipulado, como eu falei no início. Lucas capítulo 2. Versículo 52. Vai dizer o seguinte. Acharam? Amém? E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Por que eu quero falar sobre discipulado com vocês agora? Porque o próprio Jesus, ele sendo Deus, ele se submete a um processo agora de crescimento discipulado. Jesus, ele era com certeza discipulado pelos seus pais. E eu volto a falar do início, né? Hoje a gente acha que a gente é capaz de conseguir fazer as coisas sozinhos, quando na verdade a gente é muito limitado. A gente se perde por qualquer besteira, a gente se desvia por qualquer besteira. Às vezes o pecado ele é tão sutil no nosso coração, ele começa a germinar e começa a crescer ali algo no nosso coração. E daqui a pouquinho o seu sim que você falou para Deus aqui na frente, ou onde você aceitou Jesus, agora é um não à submissão ao processo de discipulado, não à submissão ao processo de crescimento. E essa palavra crescia em sabedoria, e Jesus crescia, ela está mais atrelada a um ferreiro. Vou falar o que é um ferreiro para vocês. Mas na era medieval, até hoje tem, mas na era medieval, os caras, quando eles queriam fazer uma espada, uma arma boa, eles colocavam no ferro essa arma.
E ela esquentava bastante, daqui a pouco eles vinham com o martelo, tirava com a marreta e batia. Pá, pá. E elas esticavam. E essa palavra crescia aqui, se você for olhar no original, você vai ver que é a mesma coisa que o pai fazia com o filho. O pai estava esticando o filho, e esse esticar, ele dói. Ser esticado por Deus não é fácil. Dói. Dói. Quando Deus vem para você, quando Deus vem para mim, quando Deus vem para nós, e Deus começa a confrontar o nosso coração, começa a confrontar a nossa vida, falando que a gente está pecando, que a gente está errando em algo. Isso dói. Dói tanto obedecer a Deus. E aqui vai falar que Jesus crescia em estatura, graça e sabedoria. O filho, ele se deleitava em ser esticado pelo pai. E ele se submeteu a esse processo de discipulado. Ele se submeteu a esse processo. Jesus, sendo Deus, ele se submete a um processo que é tão difícil para nós hoje. E o discipulado, ele hoje, assim, para muitas pessoas é apenas uma prestação de conta. Você vai lá e fala como é que você tá, fala o que é que você precisa melhorar na sua vida e vai embora e acaba, né? Mas uma vida de discipulado, ela é muito mais além do que você prestar contas para alguém. A vida de discipulado, ela é uma vida crescendo em graça e em conhecimento de Jesus. Você não pode querer simplesmente discipulado para você resolver os seus problemas. A gente vai para o discipulado muitas das vezes com essa intenção no nosso coração. Nossa, vou falar o que aconteceu aqui. E o cara vai me dar uma instrução e eu vou seguir e pronto. Quando na verdade uma vida de discipulado, ela é para você crescer em Deus, para você saber quem Deus é. Ela envolve, sim, trabalhar no seu coração, nessas coisas morais da vida. Ela envolve, sim, trabalhar o seu caráter. Mas mais do que isso, uma vida discipulada é uma vida de conhecer a Jesus. E se a pessoa que te discipula, se você não é discipulado, não está fazendo isso, sinto muito, você não está sendo discipulado da maneira correta. Se você está 3, 4 meses, 5 meses na igreja, e você não tem crescido no conhecimento da pessoa e obra de Jesus, você não está sendo discipulado. E o si de Hebreus, que eu volto lá de novo, ele pode ser a sua pedra de tropeço agora. Porque quando você vem para Jesus, automaticamente, ou deveria ser pelo menos, né, você crescer em graça, em sabedoria e entendimento. Se você não cresce nisso, o si, que o autor de Hebreus está comparando agora com a salvação do povo no deserto, você não vai chegar a esse fim. E isso nem é eu que estou garantindo para você. Você não é capaz de se salvar. Eu não sou capaz de me salvar. Quem nos salva é Cristo. Mas se o nosso si ele não estiver fundamentado na pedra angular que é Jesus, no firme fundamento que é Jesus, nós vamos perecer no deserto. Nós vamos perecer no deserto por conta da nossa incredulidade. Se você não se agarrar a uma vida de discipulado, se você não viver com pessoas que estão buscando o mesmo propósito de conhecer a Jesus, de conhecer a Deus, de crescer em Deus, você vai cair, você vai dobrar os seus joelhos diante do deserto. Isso pela sua incredulidade. E é incrível isso. É incrível isso. Como a gente acha que a gente é forte. Como a gente acha que a gente é capaz de crescer sozinho. Tem gente que olha para nós, fala que a gente é doido, né? Porque a gente só vive na igreja, não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo, tem gente que está na igreja e está negando o poder da ressurreição. E está negando o poder que há no corpo de Cristo.
fala assim, não, eu sou crente em casa. Eu sou o cara. Em casa, eu sou o cara. Não, eu não preciso da igreja, não. E na maioria das vezes, essas pessoas que falam isso, se você olhar, se você tiver amigos, eu tenho amigos que falaram isso e hoje nem na igreja estão mais. Porque eles pereceram no deserto. Porque eles acharam que eles eram fortes, eles acharam que eles eram autossuficientes para se salvar. E se a jornada com Deus ela não for baseada enquanto a gente está fundamentado, enquanto a nossa pedra angular não for esse Cristo, e o quanto a nossa vida discipulada ela não for para crescer em Jesus, a gente vai fazer igual essas pessoas. A gente vai cair no deserto, a gente vai perecer no deserto. Cara, é incrível, incrível o quanto de experiências nós temos com Deus. Mas o quanto de experiências elas não são suficientes para nos salvar. Porque você vem para o culto, nós vemos para o culto, e o culto é muito top, Deus desce, o povo ora em línguas, o povo pula, o povo cai, deita no chão, chora. Mas quando é novamente, no outro dia, parece que você, puxa, o que aconteceu ontem? Parece que não foi, parece que a experiência que você teve, ela não foi suficiente para te salvar. Você às vezes tem um culto muito avivado, aí você volta para casa e diz, eu vou ler muito a Bíblia agora, mas quando chega no outro dia, você abre a Bíblia assim, aí, por isso, aí, vou mexer no Instagram. Você já percebeu que o pecado, ele destruiu a nossa vida? Talvez você esteja pensando agora, caraca, isso nunca vai acontecer comigo. Isso nunca vai acontecer comigo. Quando, na verdade, um povo, eles tiveram milhares de experiências com Deus, e essas experiências não foram suficientes para que eles estivessem de pé, para que eles entrassem no descanso do Senhor. Cara, o pecado, ele destruiu a nossa vida, de fato. Talvez eu esteja falando agora para você isso, estou te alertando sobre algo, e na sua cabeça está falando, poxa, está falando bobagem. Poxa, nada a ver. Não, ladainha que ele está falando. Isso é o que o pecado gera em nós. Ele gera realmente desprazer. A gente não é forte o suficiente, a gente é limitado, gente. Eu sou limitado. Eu queria poder ter uma coluna boa. Hoje eu tenho uma coluna bem de gente velha mesmo. E isso não é por conta que aconteceu alguma coisa comigo. Mas a minha coluna ela é ruim por conta do pecado. Você que usa óculos assim, você que é um pouco cego, não é por causa da sua cegueira, mas é por conta do pecado. O pecado ele acabou com nós. Ele acabou com nós. E a promessa de Jesus para nós é que ele vai colocar fim sobre todas essas coisas. Você vai passar a enxergar bem. Você não vai precisar mais das suas lentes para enxergar. E as escrituras vai falar que um dia nós vamos ver como ele é. Nós não vamos precisar fechar os nossos olhos para contemplar quem Jesus é. Porque nós vamos ver com nossos próprios olhos. E enquanto ele não vem, existe uma vida para ser vivida. Existe uma jornada. E como eu falei, essa jornada ela é comparada a um carro no trânsito. A gente está parado no trânsito, estagnado. A gente não chegou no fim da jornada. E a gente nem está no lugar que a gente começou. E vai ter muito desprazer na vida. E uma coisa que é bem legal a gente falar sobre esperar. Quando em Atos 1, Jesus, quando ele fala, olha, esperem em Jerusalém,
porque vai descer sobre vocês o Espírito Santo e vai batizar vocês, tá? E vocês vão ser impulsionados para pregar o Evangelho. Vai vir poder sobre vocês. Jesus, ele não dá uma data para quando o Espírito Santo vai cair sobre a vida dos discípulos. E eles tinham que perseverar. E como eu falei, a vida de monotonia, ela é uma vida de perseverança. Será que para os discípulos perseverar foi fácil? Não foi fácil. Hoje a gente sabe que esse período durou apenas 10 dias. O Espírito Santo desceu sobre o povo depois de 10 dias. Mas para aquele povo, poderia ser uma eternidade. Eles iam perseverar, porque foi o próprio Cristo que falou para eles. E quando é para nós, às vezes, Deus promete algo para nós, quando a gente escuta sobre a promessa de Deus, ou quando as Escrituras falam sobre as promessas de Deus, a gente fica desesperado que aconteça essas coisas. A gente não tem um pingo de paciência para esperar essas coisas acontecerem. E quando não acontece, a gente fica, Deus, eu quero. Quando a fé cristã, ela é baseada na perseverança. Ela é muito mais na perseverança. Todos os dias você tem que perseverar. Todos os dias você tem que lutar contra você mesmo. Nosso maior inimigo é nós mesmos. Meu maior inimigo sou eu mesmo. Todos os dias eu tenho que olhar para mim e eu tenho que pregar o Evangelho para mim. Você precisa, Leandro, de Jesus. Você precisa ser salvo. Você precisa parar de fazer isso. Você precisa desse Cristo. Você precisa desse homem judeu. Você precisa disso. E já estou encaminhando para o fim, tá, gente? Vocês estão entendendo? Tá fácil de compreender? Tá bom. Segunda Tessalonicenses. Na verdade, é 1 Pedro, tá, gente? Perdão. Depois a gente vai para Tessalonicenses. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Vai dizer o seguinte: por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que está sendo trazida na revelação de Jesus. Em outras versões vai falar na graça que está sendo trazida para vocês. E como eu falei, Jesus, ele vem e ele coloca fim sobre todas essas coisas que para a gente lutar hoje é tão difícil. E essa graça que ele está trazendo é uma graça, não é qualquer graça, sabe? Mas é uma graça que vai te colocar justo diante de Deus, por causa de Jesus. E a gente tem que se apegar a essa graça. Porque é só ela que vai nos manter de pé. Só ela que vai nos fazer perseverar até o fim. Essa graça que nos instrui. Essa graça que nos faz ser parecido cada vez mais com Jesus. Como eu falei no início. Não, você não é capaz de se salvar. Você não é bom o suficiente. Você pode perecer no deserto. Mas quando você se apega a essa graça, Jesus, ele ama pessoas que se apegam a essa graça. E 2 Tessalonicenses, não precisa abrir, versículo 7, vai dizer o seguinte, né? Porque o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem Jesus Cristo matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vida.
E como eu falei, o ministério da iniquidade, que são desprazeres dessa vida, né? Jesus, ele vai chegar e ele vai colocar fim sobre todas essas coisas. Com o sopro da sua boca, quando o homem judeu, quando o povo ele vai crucificar Jesus, que eles colocam aquela plaquinha, né? Falando, o rei dos judeus, eles estavam certos. Quando o rei dos judeus voltar, ele vai colocar fim sobre todas essas coisas, apenas com o sopro da sua boca. E esse dia, ele é conhecido como o dia do Senhor, e vai falar que um dia a gente vai estar de pé diante desse Jesus. Esse Jesus que criou as estrelas, que criou os céus, que é o primogênito da criação, o primogênito dos mortos. É o Deus que é o Jesus que faz os montes fumegarem. É o Jesus que faz é o Jesus que Salmo 110 fala que ele pisa na cabeça de ditadores. É o Jesus que fala que ele vai passar pela Síria com a sua espada, matando as pessoas, matando os inimigos de Israel. É esse Jesus que um dia a gente vai estar de frente para ele. E quando você estiver de frente com Jesus, quando eu estiver de frente com Jesus, quando nós estivermos de frente com ele, vai ter pecados ainda no nosso coração. Vai ter ações que não condiz com o caráter dele. Imagina o seguinte agora. Imagina você, Jesus vindo, e quando você estiver de frente com Jesus, essa vida, os desprazeres dessa vida, você está sendo transformado na beleza, você está se parecendo um pouco mais com ele, mas ainda há pecados no nosso coração, ainda há coisas que precisam ser resolvidas, ainda há reações, ainda há ações do nosso coração que é pecaminosas, e a gente vai estar de frente com esse Jesus. Imagina, esse Jesus que ele pisa na cabeça de ditadores, esse Jesus que passa com a sua espada flamejante, derrotando os seus inimigos na Síria, esse Jesus que vai fazer o mar morto ser saudável novamente, esse Jesus que ele para alguns ele é conhecido como bonzinho, Jesus do amor, Jesus da paixão. Agora ele vindo em sua ira e a gente estando de frente com ele agora. Será que você vai sobreviver? Esse Jesus que é terrível esse Jesus. E o que vai nos restar agora para ser salvo por esse Jesus é graça. Como 1 Pedro fala, olha, está vindo graça sendo trazida para vocês. Graça está vindo ser trazida para vocês. E essa vida, e ele coloca fim, na verdade, em tudo isso. Você aceita e você entra para o descanso do Senhor pela graça de Jesus, pelo poder da ressurreição. E para finalizar, eu quero... Vocês entenderam, gente, a mensagem? Amém? Colossenses 1, já vou encerrar, tá? Versículo 9. Como eu falei para vocês, para essa vida que a gente tem agora, para a gente perseverar ao fim, existem alguns princípios, existem alguns elementos que a gente pode se apegar. E Colossenses 1 vai falar que Paulo, é uma oração de Paulo, é uma oração que eu quero fazer por nós hoje, né? Orar com vocês e por vocês. Paulo, ele está instruindo a igreja de Colossos com uma oração que ele, para uma igreja que ele nem fundou. Quem fundou a igreja de Colossos foi Epáfras. Mas Paulo está orando por algumas coisas que são essenciais na nossa vida, para que a gente permaneça firme até o fim. Versículo 9, Colossenses 1 diz assim:
Por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. É incrível como Paulo está orando pela igreja de Colossenses, a igreja de Colossos. O que é uma vida? Como eu posso permanecer firme até o fim? É tendo uma vida crescendo em graça e no conhecimento da vontade de Deus. E o que é a vontade de Deus? Talvez a gente perde muito tempo perguntando para as pessoas qual é o meu chamado, o meu propósito, qual é a vontade de Deus, qual é a faculdade que eu faço faculdade A, faculdade B, eu compro um estojo amarelo ou um estojo branco, qual é a vontade de Deus? Quando na verdade, Deus ele tem um plano e o que Deus requer de nós é que a gente se submeta a esse plano. É muito bom você saber qual é o seu chamado, é muito bom saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Mas você não pode ficar paralisado enquanto você não descobre isso. Deus ele tem um plano e você precisa se submeter a esse plano. Nós precisamos se submeter a esse plano. Para que a gente viva, para que a gente cresça no conhecimento da vontade de Deus. E ele fala sobre a vontade de Deus para que vocês transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. E sabedoria e entendimento espiritual não é você ser uma pessoa inteligente. O Felipe estava falando hoje isso no GC. Sabedoria e entendimento espiritual não é meramente você ter uma boa cognição ou uma boa interpretação de texto. Tem muita gente que tem boa interpretação de texto das Escrituras. Tem muita gente que conhece as Escrituras de capa a capa. Mas isso não é sabedoria e entendimento espiritual. Sabedoria e entendimento espiritual está mais atrelado em você ter revelação de quem é a pessoa do plano. Quem é a pessoa por trás do plano. E sabedoria e entendimento espiritual é você ter essa revelação da pessoa e obra de Jesus. Em Efésios 1, Paulo vai orar pela igreja de Efésios também. Ele está orando para que eles transbordem do pleno conhecimento da revelação da vontade de Deus. Isso é tudo que nós precisamos para a jornada com Deus. Nós precisamos nos submeter ao plano dele e nós precisamos ter sabedoria e entendimento espiritual. E sabedoria e entendimento espiritual é você ter revelação de quem é a pessoa do plano. A pessoa do plano é Jesus. Versículo 10. Dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Quem deseja viver uma vida digna do Senhor? Quem deseja viver uma vida de inteiro agrado para o Senhor? Tudo que você precisa é você se submeter ao plano dele. Tudo que você precisa é ter revelação da pessoa e obra de Jesus. Tudo que você precisa é isso. E olha só o que é impressionante, o que é que a gente precisa para viver essa vida e a gente não perecer no deserto. Versículo 11 diz o seguinte: vocês serão fortalecidos com poder, segundo a força da sua glória, e toda a perseverança e paciência com alegria. Paulo está orando para que as pessoas elas sejam fortalecidas, para a igreja de Colossae fortalecida. E automaticamente o que isso nos mostra é que a gente, para viver uma vida digna do Senhor, a gente precisa ser fraco diante do Senhor. Quando nós temos um encontro com o Senhor, imediatamente o encontro com o Senhor, ele revela as nossas fraquezas. Isaías 6 vai falar que ele tem um encontro do trono de Deus, ele se encontra com o trono de Deus, né? Vai fazer no reinado do rei Osias, tal, Isaías, tive um encontro com o Senhor, o alto, sublime trono. E ele vai falar que quando Isaías contempla o trono de Deus, automaticamente, a resposta de Isaías em ver a beleza de Deus é: eu sou um homem de puros lábios. Isaías
Ele revela a sua fraqueza na hora quando ele tem um encontro com Deus. Tudo que Isaías precisava era isso, naquele momento, sabe? Ele precisava reconhecer que ele era fraco diante de Deus. E fraqueza, ela é muito... Ela tem que ser algo que a gente tem que estar diante do Senhor com a nossa fraqueza sempre. Eu sou muito fraco. Às vezes eu não quero fazer devocional, às vezes eu não quero levantar da minha cama. Isso é minha fraqueza. Às vezes eu não quero perdoar o meu irmão. Isso é uma fraqueza. E tudo que nós precisamos é ter um encontro, e quando tem um encontro com o Senhor, Ele vai expor as nossas fraquezas. Expor a nossa fraqueza é difícil. Cara, você reconhecer que você é fraco é difícil. Você reconhecer que você não é autossuficiente, que você é limitado é difícil. E agora, João na ilha de Pátimo também, quando ele tem um encontro com Jesus, ele cai como morto, mostrando mais uma fraqueza. Cara, essa glória é muito forte. É muito. E nessa noite eu queria fazer esse convite para nós, sabe? Para nós viver uma vida digna do Senhor. Vida digna do Senhor. E primeira coisa que a gente precisa fazer é reconhecer que nós é fraco. Reconhecer que nós somos fracos. Reconhecer as nossas debilidades diante de Deus. Você precisa, eu preciso nessa noite reconhecer as minhas debilidades diante de Deus. O louvor vai tocar e não sei se você quiser vir para frente, se você quiser deitar, se ajoelhar, chorar, faça isso, mas faça isso revelando a sua fraqueza para Deus, mostrando a sua fraqueza para Ele. Deus, eu sou fraco. Deus, eu não sou forte. Deus, eu não quero orar muitas das vezes. Deus, eu não quero perdoar o meu irmão. Deus, eu não quero ir para a igreja. Isso é fraqueza. Deus, Ele se agrada quando nós revelamos nosso coração para Ele. Deus, Ele gosta da verdade no íntimo. E esse é o momento que nós podemos revelar nossa fraqueza diante de Deus, para que a gente viva uma vida de maneira digna dEle. E o louvor vai tocar agora. Diga isso a Ele. Abro mão dos meus
frente, eu queria orar por vocês. Queria quem quiser receber uma oração. Você tem se sentido fraco na sua caminhada, se você tem sentido que você está estagnado na sua vida com Deus, eu queria te convidar aqui para frente, sabe? E revelar a sua fraqueza realmente para o Senhor. Nem é para mim, é para o Senhor. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar e eu quero convidar também o pessoal da liderança do Lex para orar pelas pessoas que vai vir aqui para frente. Sabe? Mostre a sua fraqueza para Deus. Deus, ele é o mais interessado em tratar as suas fraquezas. As Escrituras vai dizer que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Enquanto você acha que você é forte aí no seu banco, na sua cadeira, na verdade você é fraco. Você não é forte, gente. Você precisa de oração. Eu preciso de oração. Já temos 2 pessoas aqui, 2 corajosos. E eu quero convidar realmente, gente, você vir aqui pra frente para receber uma oração.